Uma das grandes marcas da sociedade dos nossos dias é a discriminação. Nós somos preconceituosos com muitas pessoas, com muitos grupos e agimos dessa forma até mesmo na igreja. O Senhor Deus nos mostra através de Tiago que a discriminação, seja ela de qualquer forma, é pecado. Você pode até ter pensamentos diferentes de alguns grupos de pessoas, mas você não pode discriminá-las, porque o ser humano é o seu próximo e ele foi feito à semelhança de Deus. Seja ele quem for, eu e você somos chamados a amar pessoas, a amar o nosso próximo e a suportar suas dificuldades e até mesmo sua opinião diferente, sem, contudo, corromper os princípios bíblicos. E isso é muito possível, e Tiago nos mostra como. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque ele pode ser esclarecedor e transformador para a sua vida, de forma que eu e você possamos amar pessoas e apresentar a elas o Evangelho de Jesus de forma pura e simples. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O like ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Lhe convido a me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 1 no capítulo 2 está escrito: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Em nossos dias existe uma expressão muito particular, o tal do networking, isto é, você ter uma rede de relacionamentos. O problema dessa rede de relacionamentos muitas vezes está no interesse por trás da construção dela. Muitas vezes nós só queremos nos aproximar de pessoas com a intenção de tirar vantagens dela ou da posição que ela ocupa. Não é errado você se aproximar de pessoas para aprender com elas, mas é errado você se aproximar de pessoas com a intenção de usá-las e depois seguir em frente. Há muitas pessoas que até nos tratam como seus amigos, mostrando que se importam, mas isso até certo ponto, até enquanto somos úteis. Depois que deixamos de ser úteis, aí nós não temos mais nenhuma valia para elas. Tiago aqui nos mostra que isso não é justo diante de Deus. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Trate todo mundo de maneira igual. Ame todas as pessoas e respeite todas as pessoas. E Tiago prossegue: Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Cuidado com a discriminação. O exemplo que Tiago dá é a discriminação entre o rico e o pobre. Veja que ele usa o termo suponham, mas o que ele na verdade está falando é a discriminação sobre qualquer forma, discriminação de qualquer tipo, seja pela cor da pele, seja pela forma que se veste, seja pela orientação sexual. Eu e você não podemos discriminar pessoas, porque eles são o nosso próximo. Quem quer que seja, é o nosso próximo e nós devemos amá-lo. Esse é o segundo grande mandamento. Ao longo dessa minha vida cristã, eu já vi muitas discriminações de vários tipos dentro da igreja. E muitas vezes até eu, confesso, fui preconceituoso, porque nós vamos amadurecendo. Eu não me envergonho de confessar isso. Me arrependo diante de Deus e diante da igreja. Mas qual deve ser o nosso posicionamento? Exatamente esse, de voltar atrás, de pedir desculpas. Eu lembro que eu e Carol estávamos num culto e Nicolas era muito pequeno. Eram os nossos primeiros dias com ele na igreja, né? Depois dos 3 meses. E eu lembro que nós estávamos sentados ali perto do final do banco, porque se Nicolas chorasse, né, nós tínhamos condições de sair com ele. E o culto ainda não havia começado e entrou um homem, né, com roupas como se fosse de mendigo. E meus irmãos, ninguém sentou no banco junto com ele. Ninguém sentou no banco junto com ele e eu fiquei extremamente constrangido, muito envergonhado pela atitude da igreja.
E eu conversei com Carol e nós sentamos lá junto dele. Eu, Carol e Nicolas ainda bebê. E era um senhor, ele, embora estivesse com roupas assim bem surradas, realmente como se fossem roupas de alguém que mora na rua, ele não estava cheirando mal, ele não estava embriagado, ele estava normal, ele queria cultuar o Senhor Deus. E eu falei com ele, né, dei bom dia, me apresentei e cultuei ali, né, junto com ele. Eu, Carol e Nicolas, a nossa família cultuou junto com ele. E em dado momento ele se sentiu mais à vontade, é um senhor, e ele começou a interagir com o Nicolas, falando com o Nicolas, perguntou se era o nosso primeiro filho. Eu disse sim, é. Ele disse, lembra muito meu neto e tal. E foi um momento de comunhão muito bom. Como eu me senti feliz, né, por ter tido essa atitude, tá? Por ter maturidade em Cristo para agir dessa forma. E com o passar do tempo, no momento da confraternização durante o culto, outras pessoas vieram e falaram com ele, enfim. Mas, meus irmãos, quantas pessoas no Brasil não estão se sentindo esquecidas, discriminadas e mal acolhidas na igreja, porque falta sensibilidade a muitos cristãos maduros de receber pessoas que aparentemente não caberiam no nosso meio. Porque, na verdade, todo mundo deve caber no nosso meio. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Jesus, meus irmãos, comia com publicanos e pecadores. E pecadores aqui, o termo original significa pessoas más, pessoas culpadas, condenadas de má índole. Tá? Não era nem gente boa, não. Pessoas pecadoras mesmo. E Jesus estava ali comendo com elas, sem, contudo, se deixar influenciar por suas práticas, mas amando-as e ensinando-as a verdade do reino de Deus. Como eu e você vamos apresentar Jesus ao mundo, ou mesmo a igreja vai apresentar Jesus ao mundo, se a igreja está se transformando em um grande clube social, onde só alguns poucos escolhidos podem entrar nela, onde só alguns poucos vestidos a caráter podem entrar nela. Uma outra coisa que sempre me incomodou nesse termo é quando você tem alguém muito importante no sentido de sociedade na igreja. É algum doutor, algum político, é algum empresário, e o pastor faz questão de destacar aquele título porque é uma pessoa muito importante. Meus irmãos, na igreja todos somos ovelhas. Não importa quem é rico e quem é pobre, quem ganha muito e quem ganha pouco, quem é doutor e quem é leigo, sabe? Muitas vezes estão sem contexto. Eu não estou falando aqui de que você, quando for citar algum irmão que, por exemplo, é médico e exercendo a função dele na medicina, promoveu algum bem-estar, mas muitas vezes é completamente sem contexto. É só muitas vezes para dizer que é alguém humanamente importante. É sobre esse tipo de coisa que Tiago está falando, que isso não deve existir na igreja. Isso não deve existir. Na igreja, todos somos ovelhas de Cristo. E Cristo é o cabeça, e a autoridade máxima é a dele. E como irmãos devemos tratar uns aos outros sem discriminação. Sem discriminação, receber as pessoas, independente da cor, do estilo de cabelo, independente das roupas, independente da orientação sexual, independente da forma como ela fala, enfim, devemos receber todos, porque a casa de Deus é o lugar onde todas as pessoas devem ir. Agora, é claro que é o lugar onde todos são recebidos para ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Não é o lugar, não estou dizendo aqui que vai todo mundo para a igreja e viver do mesmo jeito, não. Não. Todos somos transformados à semelhança de Cristo, fazer o que lhe apraz. Aquele que tem a orientação sexual deturpada, receber a orientação sexual correta. Aquele que tem uma vida depravada, receber uma vida santificada em Cristo. A transformação, sim, ela precisa acontecer. Mas nós precisamos estar prontos para receber as pessoas que precisam de ajuda. Senão, nós não estamos cumprindo o nosso propósito como igreja. Versículo 5 diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolham Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. A base da igreja é de pessoas simples. A base da igreja não é constituída de pessoas muito importantes, muito ricas ou muito esplendorosas. Não, sempre foi de pessoas muito simples. Os ricos, os importantes, os intelectuais sempre são a exceção. A base da igreja, Jesus contou várias parábolas ilustrando isso, é de pessoas simples. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos deste mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que os amam. Versículo 6, mas vocês têm desprezado o pobre.
Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que vocês foi invocado? A ganância de alguns tem destruído a sociedade. Alguns ricos opressores têm oprimido o pobre, têm destruído o pobre, têm roubado o pobre. O tempo, a energia, têm sugado tudo do pobre, para que no fim ele viva abandonado. Tem desprezado o pobre, diz a Escritura. Versículo 8, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. O mandamento é, ame pessoas, independentemente de quem elas sejam. O mandamento é, diz Tiago, ame o seu próximo como a si mesmo. Se você tratar pessoas com discriminação, sejam elas quem forem, você estará descumprindo este mandamento, pecando contra este mandamento. E como diz aqui, serão condenados pela lei como transgressores. Eu tenho me preocupado muito com isso, com esse aspecto da palavra de Deus, porque muitos cristãos estão ignorando esse princípio e estão agindo de maneira extremamente preconceituosa, não sabendo lidar com as várias demandas de pensamento que existem na nossa sociedade, não sabendo amar pessoas e lidar com suas diferenças, não sabendo apresentar Cristo de forma amorosa e paciente, a fim de que aqueles que estão no caminho do erro se convertam, se arrependam e sejam transformados. A minha oração é que o Espírito Santo dê a mim e a você a sabedoria, a sensibilidade e a percepção que a palavra de Deus nos dirige a ter, para que possamos ser resposta, ser luz a essa geração, de forma que muitas pessoas se acheguem a Cristo e não se distanciem deles. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.